me chamo Alabê, estou estudando para um concurso e para ficar muito atualizado enquanto a questão de notícias. Então eu estou lendo notícias anteriores antes de começar a estudar bem, né? Então vamos começar. A notícia que eu estou lendo agora é do dia 7 até dia 11 de outubro, um resumo, né? E nessa semana que passou de 7 a 11 de outubro de 2019, o Brasil mudou a posição em relação à candidatura brasileira para a OCDE. Também teve um aumento de tensão com a França e o Brasil em relação à questão ambiental naquela época e as implicações do acordo Mercosul-União Europeia, bem como a invasão da Turquia na Síria. Bem, quanto à política externa brasileira, na quinta-feira, no dia 10 de outubro, o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Itamaraty, o embaixador Kenneth Nóbrega, afirmou que durante a visita que fará a países do Oriente Médio no final do mês, o presidente Jair Bolsonaro irá manter a posição de abrir um escritório de negócios em Jerusalém e não de transferir a embaixada em Israel para a cidade, como chegou a prometer. Bolsonaro iria visitar também os Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Arábia Saudita entre o dia 26 e 30 de outubro. Antes ele iria passar por Japão e por China. Estados Unidos, ainda na quinta-feira, no dia 10 de outubro daquela época, o governo de Donald Trump afirmou que iria manter o apoio à entrada do Brasil na OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas não estabeleceu um prazo para que isso aconteça e ponderou que a expansão da entidade deve ser feita em um ritmo controlado. Esse posicionamento pouco assertivo dos Estados Unidos acabou frustrando a cúpula do governo do Jair Bolsonaro. Do lado brasileiro, a expectativa era de que os americanos indicassem de forma objetiva que apoiaria o ingresso do Brasil no Clube dos Ricos, ainda naquele ano de 2019, comprometendo-se como uma fórmula para operacionalizar o processo. Na América Latina e no Caribe, na terça-feira, no dia 8, além dos Estados Unidos, o Brasil e outros países da América Latina, Argentina, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Peru e Paraguai, manifestaram apoio ao presidente do Equador, Lenín Moreno, que decretou um estado de exceção em meio aos protestos contra o governo, iniciado pela alta do preço dos combustíveis na semana que passou do dia 8 de outubro. Quanto ao Mercosul, na terça-feira, no dia 8 de outubro, a ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, declarou que seu país não pretende assinar um acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia porque o Brasil não respeita a floresta amazônica, demonstrando que as tensões na área ambiental entre o governo francês e brasileiro não arrefeceram. Era importante lembrar que as negociações entre o Mercosul e a União Europeia foram lançadas com a assinatura do Acordo Quadro de Cooperação Interregional em dezembro de 95, em Madrid, baseado em 3 pilares: diálogo político, cooperação e comércio e investimento. Em 11 de maio de 2016, o Mercosul e a União Europeia trocaram a oferta de acesso ao seu respectivo mercado de bens, serviços, investimentos e compras governamentais. A última troca de oferta dessa natureza entre o bloco havia ocorrido em 2004. Quanto ao comércio internacional, na terça-feira, ainda no dia 8 de outubro, a nova chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, alertou que as tensões comerciais estariam prejudicando a saúde da economia global. Em 2019, ela disse, esperamos um crescimento mais lento em quase 90% do mundo. A economia global está em desaceleração sincronizada.
declarou Georgieva antes da reunião anual do FMI e do Banco Mundial, que começou na, na que iria começar na próxima semana. A nova diretora do fundo, né, a Kristalina Georgieva, disse que essa desaceleração generalizada da economia mundial estaria aproximando o PIB mundial de seu nível mais baixo na última década. Quanto ao Oriente Médio, na segunda-feira, no dia 7 de outubro, a Turquia começou a atacar as forças curdas e a milícia das Forças Democráticas da Síria, anti-Assad, na Síria e no Iraque, em pontos próximos da fronteira turca. No domingo, os Estados Unidos iniciaram a remoção das tropas americanas no noroeste da Síria para deixar o caminho livre para uma operação turca contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular, YPG. A decisão é uma mudança radical das políticas adotadas por Washington e indicativo de um apoio velado à ofensiva. Migrações. Na quarta-feira, no dia 2 de outubro, o Brasil firmou 2 acordos para ampliar a ajuda humanitária para estados imigrantes e refugiados venezuelanos no Brasil, via a Operação Acolhida. De acordo com as agências da ONU, o número de venezuelanos que deixaram o país soma cerca de 4 milhões de pessoas. A Polícia Federal estima um saldo migratório de mais de 200 mil venezuelanos desde 2017, considerando aqueles que entraram e ficaram no Brasil buscando melhores condições de vida. Importante lembrar, a Operação Acolhida é uma força-tarefa coordenada pelo governo federal por meio da Casa Civil, com apoio da ONU e entidades sociais para oferecer assistência emergencial aos imigrantes venezuelanos que entram no Brasil. Está em curso a implementação de ações relacionadas à segunda fase da operação, com foco nas ações relativas à inclusão dos imigrantes e refugiados na sociedade brasileira e na sustentabilidade econômica da acolhida. Coreia do Norte. No domingo, no dia 6 de outubro, a Coreia do Norte afirmou que não quer manter negociações desagradáveis sobre seu programa nuclear se os Estados Unidos não avançarem para pôr fim às suas práticas hostis. Trump e Kim adotaram um documento vagamente redigido sobre a desnuclearização completa da Península Coreana em sua primeira cúpula em junho do ano passado, mas pouco progresso foi feito desde aquela época. Meio ambiente. Quinta-feira, no dia 3 de outubro, em artigo publicado nos principais veículos de mídia do mundo, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu aos países membros da instituição esforço para combater as mudanças climáticas. Importante lembrar que o Acordo de Paris representa um marco na cooperação internacional para o combate ao aquecimento global e reafirma a centralidade da Convenção Quadro sobre a mudança do clima como espaço político legítimo para fortalecer a resposta global à mudança do clima de forma eficiente e duradoura. Trata-se de resultado a ser celebrado e para o qual o Brasil contribuiu ativamente, engajando-se desde o princípio das negociações na construção de consenso. O Acordo de Paris, que deverá ser implementado a partir de 2020, fortalece o conjunto de obrigações assumidas sob a Convenção, consolidando sua centralidade a respeito de seus princípios e regras. O acordo estabelece ainda novas obrigações de conduta por todas as partes, contribuindo para o aumento da ambição geral da forma efetiva e duradoura, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza.